Querido Diácono Irineu, queridos irmãos e irmãs, estes sinais foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Nós estamos aqui no ponto fundamental da fé cristã. Nós não somos cristãos, já disse outras vezes, não somente eu. Os santos padres também já falaram isso, sobretudo o Papa Bento XVI, foi muito decisivo. A vida cristã não é um encontro com um catálogo de leis, embora as leis sejam importantes, necessárias para a vida comunitária, para o bom ordenamento na vida da sociedade, para a estruturação de qualquer instituição. Mas a nossa vida não é isso por primeiro. Nós somos cristãos porque somos impelidos pelo próprio Deus, atraídos por Ele, impelidos pela Igreja, para que nós nos encontremos com o Senhor, nós acreditemos nele e, ao crer nele, tenhamos a vida em seu nome. Nós temos a vida chamada bios, que é essa que nós exercitamos e que temos aqui uma grande jornada. Mas em nós, juntamente com a vida biológica, há uma vida da graça que os gregos chamam de Zoé. Essa vida, ela foi enxertada em nós no dia em que fomos batizados. Ali nas águas do batismo, essa graça nos foi transmitida para que pudéssemos viver nossas vocações, tanto vocações comuns como vocações particulares. Vocações comuns, eu digo, por exemplo, é de sermos pessoas humanas. Nós não somos bichos, nós somos humanos e, como tais, precisamos agir desta forma. Inclusive, quis Deus que no ato da criação, dentre todas as criaturas, nós fôssemos constituídos à sua imagem e semelhança. Outra vocação que nos é comum é de sermos cristãos. O que significa isso? Sermos não somente seguidores de Cristo, mas sermos cada vez mais conformados, tenhamos a mesma forma que o Cristo Jesus. Então essas são as duas vocações comuns que implicam outra, a de sermos sal da terra e luz do mundo. Ninguém está imune a este mandato do Senhor, sermos sal da terra e luz do mundo. Onde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá, é preciso que eu tenha sempre, cada vez mais, a consciência renovada de que eu preciso ser sal da terra e luz do mundo. A partir dessas vocações comuns, aí surgem as vocações particulares que vão direcionar, sobretudo, o caminho da felicidade de cada um. Os padres ou os religiosos, religiosas, marido, esposo, esposa, pai, mãe, irmão, irmã, médico, gari, enfermeiro, cozinheiro, enfim, essa gama estrutural da vida social. Em todas elas eu posso me encontrar e me encontrando nas minhas circunstâncias, tendo o mínimo para o professor, tendo o mínimo para viver a nossa dignidade, nós vamos construindo a nossa felicidade. De forma então que é preciso que nós tenhamos a clareza, vocações comuns e vocações particulares que dão a tônica da vida pessoal. Mas essa vida de que fala o texto bíblico é a vida que foi perdida pelos pais no Éden, quando pelos pais Adão e Eva desconfiaram do amor de Deus e quiseram ser outra coisa senão ser humano. Nos lábios, na boca da serpente estava a tentação: se comerdes deste fruto, sereis como deuses. E aí até hoje a gente tenta ser como Deus. A gente não descansa, a gente não se alimenta direito, a gente não se exercita, a gente não medita, a gente não reconhece nossos limites, a gente não pede ajuda aos outros, a gente vai se avolumando de coisas que não são
próprias nossas. E aí, de repente, implodimos de dentro para fora, e a vida vira um caos, a vida fica desnorteada. E é isso que o mal deseja, porque o mal deseja implantar em nós os tentáculos do desespero, e que muitas vezes nos afastam da experiência do amor próprio, do amor para os irmãos e irmãs, e em especial do amor para com Deus. Esse capítulo 20 do Evangelho segundo João é o último capítulo do seu Evangelho, e ele termina justamente dizendo que precisaria de um livro para falar só sobre os sinais de Deus, mas ele recolheu alguns para que acrediteis que Jesus é o Cristo, do grego Kyrio, o Messias, o ungido, o Salvador, o Redentor. E aqui é bom frisar, a igreja sempre ensinou, ele é o único Salvador. Vemos a Virgem Santíssima, São José, Santa Faustina, santos e santas, homens e mulheres que também são alvos da redenção de Cristo. Esses e essas não são nossos salvadores, não são nossos redentores. O único é Cristo Jesus. Por isso que, para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. A Páscoa toda ela, mas sobretudo nesses 8 dias, do domingo passado até hoje, nós estamos vendo a insistência da igreja em apresentar o túmulo vazio, em apresentar as faixas à parte, em mostrar que Jesus tem condescendência com a razão humana, porque é difícil para nós vermos, entendermos e pregarmos sobre a ressurreição. Então o Senhor vem em nosso auxílio, se apresenta, aparece, até como peixe, para mostrar a eles e elas que Ele não é uma alma penada, que Ele é o mesmo que havia sido pregado na cruz, mas que agora se apresenta vitorioso, ressuscitado. E Ele fará isso até o momento em que Ele volta ao Pai, na chamada festa da Ascensão. Nesses dias todos, os textos sagrados, colocados pela igreja de forma muito pedagógica, nos ajudam nessa compreensão. O Deus que nós cremos é o mesmo Deus que nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré, que pregou, que sofreu, que morreu e que por amor ressuscitou. Não há distinção, não há vários Jesus, não, é o mesmo único Senhor e Salvador. E a vida dele ilumina a nossa, nos fazendo entender que nós não podemos ser como um caniço que vai ao sabor dos ventos. É preciso que perseveremos, é preciso que nos mantenhamos firmes. Daí que no tempo pascal nós seremos instruídos e orientados a entender que respeitamos o sábado, mas o sábado encontrou a sua plenitude no domingo, porque no domingo, com a ressurreição de Cristo, aconteceu a nova criação, Jesus agora ressuscita, e aconteceu seguramente a salvação do mundo, quando Ele vem à vida. Então o sábado encontra a sua plenitude, o domingo, o primeiro dia da semana, vai ser para os cristãos, desde o primeiro século, a vida, a dinâmica da vida. A vida do cristão será pautada de domingo a domingo. O texto dos Atos dos Apóstolos fala outro elemento muito importante para a vida cristã e que se resvala no domingo. É preciso que os convertidos sejamos perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. A vida cristã, meus irmãos e irmãs, não pode ser vivida de forma isolada. Isso não é de hoje não, desde o Pelágio do século V, desde aquela época, com as muitas heresias que foram combatidas pela igreja e com a teologia que estava se estruturando, desde aquele momento a igreja luta contra o individualismo. E hoje então nem se fala. Muitas pessoas, sobretudo pessoas famosas, que estão aí nas redes sociais, dizem com a boca aberta, né? Eu creio em Jesus, mas eu não tenho nenhuma religião, eu sou um desigrejado. Porque só Jesus salva, a religião não salva ninguém.
É um grande engano. Sem a vida comunitária, nós caímos no charco da presunção, nos achamos tais, na vaidade, na rebeldia, no orgulho de achar que nós podemos sozinhos nos bastar. E o mal quer isso. O mal quer que nós fiquemos longe, à parte da comunidade, para que nós sejamos presos fáceis. Sim, é só nosso Senhor que salva, mas Ele quis a comunidade. Por isso que no Evangelho de ontem, segundo Marcos, Ele aparece aos 11 e ao invés de falar paz esteja com vocês, que alegria o nosso encontro, Ele dá uma surra de cipó verde, bem dada. Porque Ele fala, vocês são incrédulos, vocês não creram no testemunho daqueles para os quais eu me apresentei para que eles ajudassem. Nós muitas vezes somos assim. Nós não cremos no valor da comunidade. É o que nós vimos hoje. Jesus aparece no primeiro domingo, no primeiro dia da semana, domingo, está todo mundo comendo, ele oferece a paz, conversa com todos, aí desaparece. Tomé não estava na comunidade. Aquele íntegro fala, vimos o Senhor com alegria, nós percebemos que Ele é vitorioso. Aí Tomé disse, não creio. Se eu não vir com os meus olhos, se eu não tocar, eu não acreditarei. Aí no outro domingo Jesus vem dar outra lapada. Não sejas incrédulo, mas fiel. Não sejas incrédulo, mais fiel. E aí ele diz, põe o dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca ao meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. E aí Tomé faz a primeira grande profissão de fé da era cristã. Ele diz, meu Senhor e meu Deus. Jesus poderia ficar assim, que bonito, agora você aprendeu, né? Jesus diz, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Quem são esses que creem no Senhor, mesmo não tendo visto, com os sentidos humanos, com os sentidos da natureza? Quem são esses? Nós cremos no Senhor. Isso é fé. E onde é que recebemos a fé? No batismo. Só que a fé também precisa ser alimentada. A fé é igual ao desodorado, né? Aí de repente acaba o beijo, acaba o abraço, não passa mais perfume, não faz mais abago. Agora não vai dar certo, né? O carinho tem que ser constante. Mesmo que eu estava no tem que perfumar. Um dia a senhorinha Dona Glória lá de Monsergil, 95 anos, mas ela chama 27. Eu Dona Glória, ela está sempre cheirosa, ela passava álcool, né? Ela está sempre cheirosa, é meu marido. Olha aqui, né? Não, ter cuidado, ter atenção, ter zelo. Então é preciso que nós também, no campo da fé, desenvolvamos isso. Nós não podemos ficar alheios. É a grande crise nos dias de hoje, a crise do compromisso, que afeta a vida relacional, que afeta a vida social, que afeta a vida eclesial. Muita gente cobra muita coisa, mas colocar a mão na massa é o negócio. E aí São Pedro fala que a nossa fé terá que ser provada. Sim, isso é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo a vossa fé será provada, como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Ele arremata, sem ter visto o Senhor, vós amais, sem o ver ainda, nele acreditais. E aí estamos nesta festa da Divina Misericórdia, uma das poucas aparições do próprio Jesus, e ele se apresenta a uma jovem, já religiosa, mas que tinha pouco conhecimento literário. Helena, que depois vai se chamar Faustina Kowalska, a religiosa, tinha até a terceira série, pouco ou nada sabia.
frágil, vem a morrer de tuberculose, muito jovem. Pois Jesus, a esse instrumento tão simples, Jesus se apresenta e diz que Ele deseja que esta estampa seja pintada e que ela esteja em todas as igrejas do mundo para maior devoção, para que as pessoas se relembrem, para que as pessoas lembrem de que Ele é um Deus de misericórdia. O termo misericórdia vem do hebraico hesed, assim chegou a nós pelo latim misericórdia. O que significa isso? Que Deus, com seu coração, se dobra e vai à nossa miséria. Ainda é muito doído para mim, então, que sou padre, que ouço suas confissões. É muito doído homens e mulheres que estão na caminhada achar que o seu pecado é maior que a graça de Deus. É muito doído apresentar aos irmãos e irmãs que o amor de Deus supera abundantemente toda e qualquer situação da vida. E Ele, com seu coração, vai à nossa miséria, não para que nós fiquemos na lama, mas que sejamos resgatados, restaurados, reanimados em nossa vida. São Bento de Lúcido diz isso: nada antepôs ao amor de Cristo. É triste quando ainda ficamos apegados às normativas, repito, são importantes, mas nos esquecemos de que é preciso a vida cristã nos encontrarmos com o Senhor. Eu sou cristão para entender que Ele é meu Salvador, que Ele é meu amigo, que Ele é meu Redentor, que Ele é aquele que se preocupa comigo, é aquele que está atento às minhas lamúrias, é aquele que quer celebrar comigo também as minhas vitórias. Bonito é que no quadro Ele se oferece a nós, Ele diz que se antecipa a nós. Só um detalhe, parênteses: esse não é Jesus. Isso aqui é uma representação do seu movimento para conosco. Por isso que eu estou falando aqui, mas Jesus não é esse quadro. Esse quadro indica o movimento do Senhor para comigo. Ele vem a mim, Ele quer se entreter comigo, Ele quer se relacionar comigo, Ele quer ser íntimo seu, Ele quer acolher suas preces, suas dores, seus projetos, seus sonhos, suas inquietações, suas preocupações, sua saudade. O Senhor quer isso. Ele quer ser o seu sustento, o seu luzeiro, o seu norte, a sua alegria. Alegria que não se esvai com as situações tanto da vida. Mas, olha que bonito, Ele mostra o seu protagonismo, mas pede que nós respondamos como Ele mesmo quis. Jesus mesmo quis que no quadro a ser venerado estivesse essa frase: Jesus, eu confio em vós. só ouviu o Senhor. Jesus, eu confio em vós. Quem deve confiar em Jesus? Nós. Quem deve confiar em Jesus? Nós. Eu. Você. Vai para os outros. Você. Confiança é pessoal, cada um. É você. É você que deve confiar no Senhor. Mas na comunidade. É você. Por isso, nesse singular, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós quando as coisas estão desandando. Eu confio em vós quando o meu coração está apertado pela ansiedade. Eu confio em vós quando eu acho que ninguém me ama. Eu confio em vós quando o mundo está contra mim. Eu confio em vós porque eu sei em quem depositei a minha confiança. Vou perguntar: quem é que deve confiar no Senhor? Eu devo confiar no Senhor.
só confia em quem ama. Não precisa responder. Você está amando o Senhor. O Senhor tem sido o centro da sua vida. O Senhor tem ouvido suas preces. Para o Senhor você tem apresentado suas dores e inquietações. Você tem em sua oração apresentado ao Senhor os seus sonhos, projetos. Para o Senhor você tem lançado suas primeiras palavras. Jesus, eu confio em vós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.